Hoje, na reportagem da Rádio Clube, a nossa conversa é sobre a audiência pública que debate o trânsito em Patos de Minas. Nós participamos da coletiva de imprensa com a secretária municipal de trânsito, Ana Paula Moraes, e também conversamos com representantes da Jaime Lerner Arquitetos Associados. Secretária, ao seu ver, quais são as principais mudanças sugeridas pela Jaime Lerner? Como todos puderam observar aqui hoje, são muitas mudanças, né? O trabalho é de fato bastante amplo, a gente vai estar trabalhando a cidade como um todo, né? Mas as grandes principais mudanças são, o que eu foco é principalmente em relação aos binários, né? Deixar as vias de mão única. Essa é uma forma que vai diminuir rapidamente a questão dos conflitos viários, então foi demonstrado ali, né? O quanto você tem o maior número de conflitos no cruzamento, que tem muitas possibilidades, e a redução disso, a ideia é que a gente consiga trazer tanto uma melhoria da fluidez quanto da segurança. Ana Paula, como que a senhora enxerga, né, a importância dessa ação para o município aqui de Patos de Minas? Eu falo assim, um grande passo, né, que a gente está dando. Ali está trazendo soluções a médio e longo prazo, a curto prazo. Então, assim, aquele momento em que a cidade, de fato, entende o crescimento, né, o quanto a cidade cresceu. A gente está aí com uma cidade de praticamente 170 mil habitantes, né, uma frota aí de 130 mil veículos, e isso tende a crescer, né? Patos é uma cidade que é referência, né, é um polo na região. Ela acaba atraindo, né, a gente teve um acréscimo aí de mais de 10 mil vagas de emprego, né, nesses últimos anos, e esses benefícios crescem com alguns desafios, né, e um dos desafios é a questão da mobilidade. Então é extremamente importante que a gente traga um escritório com esse peso, com esse renome. É um dos maiores escritórios que a gente tem no país, né, em relação à mobilidade, com experiências internacionais, inclusive, para trazer soluções para o município, aí já a um longo prazo, prevendo esse crescimento, e que daqui para frente esse crescimento seja um tanto quanto mais ordenado, para que a gente tenha aí um trânsito, né, cada vez mais seguro, uma fluidez melhor na região, tanto na região central como no município como um todo, e trazendo o que a gente tanto quer, né, a redução do número dos acidentes. E a questão dos sinaleiros, vai ter alguma mudança para ter mais fluidez? Essa pergunta. Sim, questão dos semáforos, né? Só de você mudar a via de sentido único já é o que a gente chama assim, um tempo a menos no cruzamento. Então, isso a gente vai conseguir reduzir os tempos do semáforo. Junto a isso, nós vamos trazer novas tecnologias, né, de semáforos inteligentes para poder controlar melhor esse tempo e aí ter uma fluidez melhor também para contribuir. Esse dos sinaleiros já tem um prazo, mais ou menos, para ser implementado? Sim, a gente já vai abrir a licitação para o próximo ano, né? Isso já gradativamente será implantado, a iniciar já no próximo ano. E uma segunda pergunta, a questão das ligações do plano diretor, aquelas vias que elas só estão no papel e que são ligações que às vezes desafogaria o trânsito. Não foi apresentado, mas tem alguma coisa ou depende de dessas empresas que fazem loteamento? Quando um loteamento é aprovado, você tem diretrizes mínimas, né, do sistema viário que ela é obrigatória a ser seguida. Então, essas vias precisam dar continuidade na época do loteamento. Mas nós temos vias muito importantes, por exemplo, como a Angra dos Reis, que ela vai desafogar a questão da São Geraldo. Como o nosso tempo aqui foi muito curto de apresentação, não deu para apresentar com detalhes todas as vias. Mas essa é uma das que serão priorizadas, né? Por exemplo, a continuação da Avenida Angra dos Reis. Isso. E aí, com isso, a gente consegue desafogar boa parte do trânsito daquela região. Gradativamente, ao longo, né, das aprovações dos loteamentos, as outras darão continuidade. E agora a gente tem, né, isso já determinado, para que assim que a gente consiga os investimentos necessários, poder continuar a sequência dessas vias que são importantes. Quando a gente não conseguir ligar os bairros, a gente consegue desafogar a questão do trânsito na área central. Como é que fica a situação do corredor de ônibus na Major Gotti? Essa é uma decisão que também vai ser mais discutida com a população, né, em relação a isso. É importante que a cidade entenda que o transporte coletivo tem um impacto muito importante no trânsito, então nunca é uma situação isolada, né? São várias medidas que em conjunto trazem soluções melhores. Então, se eu não tiver um transporte coletivo que tenha prioridade, né, que tenha ali uma questão de horário definido, uma estrutura muito bem definida, então não é só o corredor, são abrigos melhores, né?
questão do terminal, em que eu consigo mais ônibus ali fazendo embarque e desembarque, as pessoas conseguem fazer uma integração entre um ônibus e outro de forma mais facilitada, né? Depois, a longo prazo, ter um terminal fechado, em que a pessoa já entra, né, com o bilhete já pago. Então, tudo são medidas ali para trazer essa melhoria para o transporte e, consequência, trazer essa melhora da fluidez do trânsito. Impossível não perguntar, a licitação da Zona Azul. A licitação da Zona Azul inicia ainda este ano, né? A gente está já com os projetos bastante adiantados já em relação a isso. Então, a gente estava assim, esperando essa validação, essa questão aqui dos projetos, até mesmo para a definição das vagas, mas é isso que já, assim, a licitação começa ainda este ano. Com o André Fialho, da Jaime Lerner, Arquitetos Associados, eu queria que você falasse a respeito das propostas para o transporte público de Patos de Minas. O que nós podemos diagnosticar aqui em Patos, né, é que a cidade começou a ter já um outro tipo de necessidade, né? A cidade cresce muito, está crescendo, está se expandindo, está se transformando numa cidade já de porte médio, né? E com isso vem uns problemas mais graves, né, em termos de mobilidade, transporte, trânsito, né? É fruto do crescimento da cidade, principalmente o crescimento da frota de veículos e motos, né? Isso se acelerou muito nos últimos anos e o transporte coletivo perdeu muito passageiro e perdeu a importância, né? Hoje ele está muito debilitado, transporta só 10% da população, né? E isso gera um problema de tráfego, de congestionamento, de poluição, de acidente, porque não é possível a nenhuma cidade do mundo viver em cima da sua mobilidade, viver em cima de automóvel e moto, né? O transporte público é importantíssimo para todos os efeitos. Então, o objetivo nesse capítulo nosso aí de melhoria do transporte público é que ele recupere a importância, tenha mais passageiro, consiga atrair mais gente, porque ele tem uma baixa atratividade hoje, né? Melhorar o nível de conforto, melhorar os veículos, estão sendo feitas algumas melhorias no sistema de bilhetagem, Wi-Fi nos ônibus, ar-condicionado, né, para que mais pessoas usem o transporte, né? Esse é o objetivo, né? Porque quanto melhor for o transporte coletivo, melhor vai ser a circulação, menos acidentes vamos ter. Então é todo um processo que não é da noite para o dia, que você vai precisar implementar, a prefeitura vai precisar, cada uma das muitas propostas que foram deixadas no estudo aqui, analisar e implementar, né? Não se implementa tudo de uma hora para outra, mas é um processo importante para que a cidade seja uma cidade que se possa ver mais planejada, melhor planejada, né? Que tenha um resultado concreto para a população, né? Melhoria no trânsito, melhoria na segurança, melhoria na menor poluição, contaminação, né? E a mobilidade funcione. Então toda a rede de transporte vai ter tem propostas da nossa parte de melhorias, de mudanças, né? E a população precisa ser bem informada, né? Essa é uma função que a prefeitura vai ter que levar adiante, né? Comunicar as mudanças, explicar as mudanças, porque a população precisa entender qual é o objetivo de cada mudança, para que não se torne, não se transforme num crítico às mudanças, né? Então esse é o processo, é um processo que Patos está implementando, já temos um ano e pouco de trabalho aí, já começaram as primeiras medidas, né? E a nossa expectativa é que o nosso trabalho seja implementado, né? Nós não gostamos de fazer papel, a gente quer fazer propostas e que elas deem resultado, né? Isso nos ajuda a continuar trabalhando e melhorando em todo o trabalho, apresentar melhorias, né? Que a população entenda e veja as melhorias. Algumas sugestões que você comentou durante a audiência chamaram muita atenção. Corredor de ônibus da Major Gotti e a retirada dos ônibus na Avenida Getúlio Vargas. Queria que você comentasse sobre. Os ônibus aqui em Patos, né, têm uma velocidade baixíssima, então as pessoas, por um trecho pequeno, levam muito tempo. Isso afugenta muito o passageiro, né? O passageiro ele quer rapidez, ele não quer perder tempo no transporte. Então nós estamos relocando as linhas, a proposta é relocar as linhas, principalmente para Major Gotti e a Marculino, onde teriam faixas exclusivas para ônibus o ônibus não perder tempo no trânsito, né? Você tem que considerar que dentro do ônibus tem 80, 70 pessoas, né? No automóvel tem no máximo 2 pessoas. Então tem que ter prioridade
porque essas 80 pessoas precisam chegar na hora certa, não tem como não. E se não acontecerem essas melhorias, né, também nos bairros, né, melhorar o trajeto dos ônibus nos bairros, melhorar o ônibus, né, melhorar o conforto, melhorar os horários e tudo, não vai ter o resultado que a gente quer, que é aumentar o número de passageiros, né, porque está muito baixo. Só 10% da população usa transporte público. A prefeitura implementou uma grande medida, melhorou o subsídio, reduziu a tarifa, isso já está trazendo mais passageiro para o transporte. Então, se todas essas medidas forem implementadas, eu tenho certeza, né, porque já aconteceram outras vezes, em outras cidades, vai começar o transporte a ter mais importância e, com isso, toda a população ganha.